E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história do universo e os ciclos astrológicos do nosso planeta, tá? Eu vou dar alguns números, ordem de grandeza, vai ser bem superficial eu diria, mas para a gente começar a entrar em alguns temas que eu e a Renata vamos começar a falar nas próximas semanas, tá bom? Então, vocês já pararam para pensar qual é a importância dessa passagem aqui que a gente chama de vida? Quanto ela representa no todo, em toda a existência do universo? Essa é uma pergunta que eu acho que fica sem resposta por praticamente todo mundo, né? E é uma das coisas que eu comecei a buscar há um tempo atrás. Então eu vou dar uns números para vocês em ordem de grandeza, tá? Atualmente, né, o número mais acurado que a gente tem de que existe 11 bilhões de planetas, tá certo? Planetas que têm 13 bilhões de anos e civilizações com mais de 12 milhões de anos. Tá? Tô seguindo minha colinha aqui, tá? Há 4 bilhões de galáxias e há aproximadamente 1.800 universos. Então, o ser humano mesmo tem milhões de anos. Então, eu acho que essa é a primeira informação relevante para a gente começar a pensar um pouquinho nessa existência, tá bom? Nessa passagem. Eu quero falar um pouquinho sobre o resumo ali da era pós-diluviana, tentar explicar um pouquinho na prática como isso aconteceu, o que era, o que foi o dilúvio, né? E eu já deixo ali uma das biografias que eu gosto muito, é o Olho de Horus. Para quem assistiu ou leu, vai se identificar com o que eu estou falando, tá? Para quem não viu, vai ter uma ideia boa de uma parte dessa história, tá bom? História real, tá? Então, o dilúvio, né? O que é o dilúvio foi um dos eventos cataclísmicos que ocorrem a cada 25.920 anos. Então esse é um ciclo astrológico, né, e a cada quase os 26 mil anos há um evento cataclísmico. Isso é física pura, isso é influência energética, né, e acarreta em um evento no nosso planeta, né, na nossa galáxia, tá bom? Então o último que a gente teve, né, que a gente sabe, foi o que a gente chama de dilúvio, né, que foi aí quase que há 12 mil e tantos anos, tá bom? Esse foi o dilúvio, foi quando a Atlântida foi submergida, tá bom? Se a gente partir da premissa, né, que os lemurianos foram quem originaram os Atlantes, tá? E que os lemurianos eram seres já de quarta dimensão. Veja, a gente está na terceira e agora com a era de Aquários migrando para a quinta. Isso é uma outra história aí para a gente falar um pouquinho mais no detalhe. Mas se a gente partir da premissa que eles já eram seres mais evoluídos que nós, isso justifica toda a tecnologia que existia, tecnologia de construção das pirâmides, né? Hoje ninguém explica, você pode vir com essas teorias de cientista da terceira dimensão à vontade que nenhuma vai colar, né? Se a gente pegar hoje que o guindaste mais potente que existe, a capacidade dele de carga é de 10% do peso dos monolitos que formam as pirâmides. Se a gente partir dessa premissa, a gente já tem a resposta, né? Que não foi rolando tora, não foi nada disso, não tem como, gente. Vamos ser realistas, né? Eu volto à história de que meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, mas meu coração questiona, porque ele está sentindo que aquilo não é aquilo, né? Bom, esse é um fato para passar para vocês. Então já existia muito mais tecnologia, não só tridimensional, mas mental. E é por isso que tem muitas coisas inexplicadas ainda, né? Não se tem interesse em explicar isso.
né? Então, o que que acontece? A costa sacerdotal fechada, que era o poder do Egito, né? Eles sabiam que esse cataclisma ia acontecer. E eles alertaram várias vezes, né? Mas eles foram ignorados. Então, o que que aconteceu? Com a tecnologia, eles construíram as arcas de Noé, que a gente sabe que não foi bote também, né? Porque tudo foi submerso. Então eles construíram e se salvou quem acreditou no que ia acontecer, né? Eles adentraram aí as naves, que vamos chamar de nave, mas isso também não vem ao caso agora na prática como era. Eles adentraram nesses veículos e conseguiram passar pelo cataclisma, né? Um dia eu entro no detalhe disso, tá? Isso é só para ilustrar a história para vocês. E quando, no pós-diluviano, na era pós-diluviana, né, quando esses sacerdotes aí salvos do cataclisma, né, viram ali a oportunidade de entrar com ensinamentos lastreados em toda essa tecnologia, porque eles precisavam dar continuidade nisso, né, isso não podia se perder. Então, eles viram a oportunidade ali de impulsionar o desenvolvimento da população, né, seguindo o ensinamento de diversos templos. Tá? Isso é muito bonito de estudar. O Olho de Horus vai responder muita pergunta de como eles faziam, como eram formados os templos, qual era a segmentação de cada um e o objetivo deles, na verdade, né, de ensinamento e evolução, né? Então, o que eles acreditavam? Né? Que o homem, através da comparação e livre-arbítrio, aprende a compreender o que é certo e o que é errado, tá? Até o fim do ciclo de 25.920 anos, quando atinge a luz e segue para o próximo ciclo de evolução. Aí é uma escala mais elevada e multidimensional, tá bom? Para vocês saberem, né, um espírito ele reencarna centenas de vezes, tá? Durante esses 25.920 anos, é óbvio. Né? A gente não conhece ninguém que dura 26 mil anos nessa existência, né, tridimensional. Né? Então, no decorrer desses ciclos reencarnatórios, né, eles sofrem as influências combinadas, né, pela astrologia para terem as características específicas para eles experimentarem o que quer que o espírito queira experimentar. Né? Então, o comportamento, né, a essência daquele humano vai depender ali da combinação astrológica com que ele foi reencarnado. Então, essa é uma das receitas para que o espírito escolha a característica com a qual ele quer vir na próxima reencarnação para ele atingir o objetivo dele, né? De experimentar, comparar e compreender e evoluir, tá bom? Então, esse processo de aprendizagem, né, dentro desses quase 26 mil anos, se vocês repararem, ele é dividido em 12 eras, de 2.160 anos cada. Eu falei em um vídeo anterior que a gente está adentrando a Era de Aquários. Esse é um ciclo de 2.160 anos que a gente está entrando agora. Nós entramos já oficialmente em 2012, né? Essa fase transitória, tá bom? E dentro desse ciclo, a gente vai sofrer a influência dos céus, né? A radiação das estrelas, da Lua, do Sol, e toda a influência energética que a gente precisa para experimentar cada existência, tá bom? E qual é a influência da Era de Aquário no aniversário da Terra? Porque sim, em escala muito maior, mas a Terra está fazendo aniversário e agora ela entra em um novo ciclo, onde nós todos, como sendo onde a Terra é genitora nossa, né, vai sofrer influência da mesma forma, né, para a evolução. Né? Então a Era de Aquário, ela é a era chamada do Eu Sei. Eu vou falar sobre todas as eras mais para frente, tá? Baseada nos conhecimentos egípcios, tá? Então é a era do Eu Sei, né, com início em 2012, como eu falei,
é onde a consciência irradia os conhecimentos adquiridos e verificados por Gêmeos. A última era não foi Gêmeos, mas ela sofre influência de Gêmeos, tá? Então, de uma forma metafórica, mas ela leva a água das altas frequências e do livre espírito aos mundos mais remotos, tá bom? Eu gosto de falar que esse é um momento bíblico na história, porque é um momento onde a gente vai começar a experimentar uma era realmente diferente, né? É uma libertação. A gente não está enxergando isso ainda, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, mas eu acredito que ainda esse ano a gente vai ver muita coisa boa acontecendo, como a gente nunca viu, tá bom? E uma delas é a libertação aí desse monte de inverdade que até então blinda os nossos olhos, é esse véu que não nos deixa enxergar, tá bom? Eu quero falar um pouquinho nos próximos vídeos dos povos, tá? Eu devo falar ali com um pouco mais de detalhe sobre os povos atlantes, os sirianos, né? Os lemurianos, os pleiadianos, os arcturianos e os andromedianos, tá? São assuntos que complementam muito essa lógica, né? Aí a gente tem que voltar mais para trás ainda no tempo, mas eu quero falar um pouquinho e mais no detalhe com vocês, tá bom? Gente, era isso que eu queria compartilhar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tá legal? Até mais. Um abraço.